Pai do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Como sempre, mais uma vez, o privilégio da parte de Deus na minha vida, de pregar a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Hoje eu trouxe um tema muito edificante, que o tema é: a boa vontade de Deus impede dos ímpios serem lançados no inferno. É isso mesmo, a boa vontade de Deus é que impede dos ímpios serem lançados no inferno. Eu vou ler aqui um texto abençoado que diz: não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, senão a mera boa vontade de Deus. É verdade. Por quanto mais que o ímpio peque, transgrida a lei do Senhor, mas é tudo no tempo determinado por Deus. Se não fosse a mera boa vontade do Senhor, todos os ímpios, até eu e você, já tinham sido consumidos, mas graças a Deus por Jesus Cristo naquela cruz. E também graças a Deus que o amor de Deus, ele é benigno, né? Ele é um Deus que tanto se ira constantemente, como também o seu amor dura muitos e muitos dias, meses, anos, até que ele se cansa, né? Mas Deus, ele corrige ao filho aquele que ama, amém? Aqui diz: por mera boa vontade de Deus, refiro-me à sua boa vontade soberana, sua vontade livre e imune a obrigações. Ele não é obrigado a nada. A boa vontade de Deus é que nos impede de sermos consumidos e sermos destruídos por causa dos nossos pecados. Não sujeita a impedimento algum. Nada pode impedir a Deus, nem qualquer outra coisa, como se nada, a não ser a boa vontade de Deus, tivesse qualquer papel na preservação dos ímpios a todo o instante. Deus preserva os ímpios todos o instante, certo? Glorificado seja o nome do Senhor, porque se fosse pelos nossos pecados, pelos nossos erros, a gente não estava aqui hoje pregando a palavra e nem recebendo algo do Senhor nesse dia maravilhoso. A verdade desta observação será evidenciada, será vista pelas seguintes considerações. Tem algumas considerações aqui que eu gostaria que a gente se atentasse, focasse, tá? Que diz: não falta poder a Deus para lançar os ímpios a qualquer momento no inferno. Quando ele se levanta, as mãos humanas não podem ser fortes. Os mais fortes não têm poder algum para lhe resistir, nem podem se libertar de suas mãos. Ele não apenas é capaz de lançar os ímpios no inferno, mas pode fazê-lo com a maior facilidade. Nada impede o Senhor. Deus, ele é poderoso, é soberano, rei das nações. Nada impede, não há força, não há governo, não há nada que possa se opor contra o Senhor. Eu vou ler aqui para vocês Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma. Aqui ele fala dos homens. Não tenha medo daqueles que podem apenas matar o teu corpo, te destruir. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então temos que temer ao Senhor. Não medo e viver escondido. Não. Temer respeito. Ter reverência diante do Senhor. Então devemos temer a Deus, que tanto Ele pode condenar o seu corpo como a sua alma para o inferno, e não ao homem. O homem, ele pode te matar, ele pode te destruir, mas ele nunca vai tirar de ti a palavra de Deus. Continuando no texto. Às vezes, um príncipe terreno encontra grande dificuldade em subjugar um rebelde que encontrou meios de se fortificar e se fortaleceu pelo número de seus seguidores. Mas isso não ocorre com Deus. Não há fortaleza que seja defendida contra o seu poder. Aleluia! Aqui ele conta a história de um rei, de um príncipe, que aconteceu o quê? De uma pessoa do seu povo se levantou contra ele e conseguiu reunir multidões para o derrubar e se fortaleceu contra esse rei. Mas aqui diz o quê? Mas isso não ocorre com Deus. Não há fortaleza que seja defendida contra o seu poder. Por mais que a humanidade se una, queira destruir a família,
querer destruir as nossas crianças, os nossos lares, a nossa fé, querendo colocar leis e regras de homens em nossas crianças, certo? Por mais que tentem, nada pode se opor contra o poder de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. Ainda que as mãos se juntem e vastas multidões de inimigos de Deus se combinem e se associem, são facilmente esmiuçados em pedaços. Não importa a quantidade nem a força. Para Deus não vale nada. Deus, ele pode esmiuçar e quebrar em pedaços qualquer inimigo. São como grandes montes de palha seca e leve diante do furacão, ou grandes quantidades de restolho, ou seja, palha seca diante de chamas devoradoras. Achamos fácil pisar e esmagar um verme que vemos rastejar no chão. Da mesma forma, é fácil cortar ou queimar um fio fino que sustenta algo. Assim também é fácil para Deus, quando lhe agrada, lançar seus inimigos nas profundezas do inferno. Assim como é fácil romper um fiozinho de costura, um fiozinho. Assim como é fácil de esmagar um verme no chão, uma barata. Assim é Deus contra os seus inimigos, contra o diabo, porque Deus, ele é soberano e nada pode ser maior do que Deus. Então, para Deus é super simples e fácil acabar e destruir os seus inimigos. Mas se não fosse a mera boa vontade do Senhor, a sua benignidade, que seu amor dura para sempre, nós já teríamos sido consumidos. Mas no momento certo, aleluia, Deus, ele há de se levantar do seu trono e destruir todos aqueles que se opõem contra o povo de Deus. Quem somos nós para que pensemos permanecer perante dele? Diante de cuja repreensão a terra treme e diante de quem as rochas são subjugadas. Exemplo, as rochas são submetidas pelo poder de Deus. Até as rochas. Se Deus disser monte, daqui vai para lá, o monte, ele se move. Quem dera os nossos inimigos aqui terreno, ou quem dera o diabo que não tem poder algum. Apenas Deus, ele é suficiente para a salvação da humanidade. Eles merecem ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina jamais se interpõe e não é um impedimento para que Deus use seu poder a qualquer momento para destruí-los. Sim, ao contrário, a justiça clama alto por punição infinita pelos seus pecados. Deus, ele é tão justo e maravilhoso que a justiça de Deus, aleluia, clama desesperadamente para punir aqueles que estão em pecado, os inimigos de Deus, aqueles que se levantam contra o Evangelho. A justiça de Deus grita de uma forma tremenda para querer acabar com os inimigos. Se arrependa dos seus pecados, saia dessa vida tão miserável que você está vivendo hoje. Busque ao Senhor quanto é tempo, porque Jesus, ele está voltando. Em todos os meus vídeos eu sempre vou alertar isso. Jesus, ele está voltando. A justiça divina fala acerca da árvore que produz uvas como as de Sodoma. Por que ele cita as uvas de Sodoma? A cidade de Sodoma e Gomorra eram cidades que eram com um bocado de prostituição, de homem com mulher, mulher com vários homens, homem com várias mulheres, pais com filho, filho com pais, era um nojo só. Era um pecado abominável que Deus, ele odiava, certo? Então ele usa esse exemplo como as uvas de Sodoma. Por quê? As frutas que davam lá, as uvas, eram azedas, amargas e venenosas. Deus amaldiçoou aquela terra, certo? Deus amaldiçoou aquela terra. Mas se ali tivesse pelo menos um justo sequer, Deus, ele teria salvo aquele povo. Mas não, infelizmente toda aquela nação estava corrompida com o pecado. Assim é o Brasil. Graças a Deus, aqui na nossa nação temos vários justos, pessoas que buscam a Deus, que temem ao Senhor. Então por isso que Deus não destrói essa nação, porque por causa de um justo, ele abençoa e guarda todos os nossos irmãos e irmãs aqui na fé. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 7. Lucas 13, versículo 7. Diz o seguinte: Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscando figos nesta figueira
e não encontro nenhuma. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar, tirando a força da terra sem produzir nada? Aleluia. Aqui ele usa o exemplo de uma figueira que não está dando seus frutos. Há 3 anos sem frutificar. Então significa o quê? Que Deus ele permite que o ímpio, que o pecador, ele transgrida durante um bom tempo. Mas vai chegar o tempo que quando essa árvore não der mais fruto, Deus permite que é cortado, é lançado fora e é queimado. Essa pessoa é condenada ao inferno. Então se arrependa em nome de Jesus. Busque ao Senhor, se arrependa do mal que você está praticando e aquilo que vem na tua mente, repreende em nome de Cristo. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre as cabeças e não é nada senão a mão da misericórdia livre de Deus e a sua mera vontade que assegura. Glória a Deus. Aqui ele diz que a espada do Senhor está se revolvendo, ele está cortando cabeças. A espada é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Ela é pregada nas nações, em todo o país, não só aqui no Brasil, mas em todo o país. Então aquele que não quer aceitar o Senhor, aquele que não aceita Cristo já está condenado. E a palavra de Deus veio para condenar aquele que vive no pecado. Porque quem está salvo, mas quem está condenado, que não crê no Filho, que é Jesus, já está condenado. Então vamos buscar o Senhor sempre, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou, dá um like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou dessa palavra de hoje. E se puder, compartilha, pessoal, para que novas vidas venham aceitar o Senhor através dessa palavra. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz de Cristo. Shalom, meus irmãos.